paz do Senhor Jesus, queridos irmãos em Cristo. Neste vídeo desejo lhes falar sobre todo suprimento vem da palavra de Deus. E vamos tomar como base para a nossa reflexão Deuteronômio capítulo 8, versículos 1 ao 3, em que fala sobre o que passou o povo de Israel no deserto, pelas aparentes necessidades e pelas reações do povo de Israel contra Deus e contra Moisés, por não terem a fé suficiente na palavra de Deus expressa por meio de Moisés, pois então eles começavam a murmurar. Esqueceram dos feitos do Senhor, da libertação deles lá do Egito, e então eles começavam a olhar as suas necessidades aparentes, como fome, sede e tantas outras coisas, como do ponto de vista humano. E aí Deus fala através de Moisés, que fala, foi pela palavra de Deus que vocês saíram do Egito, que aconteceram todas aqueles sinais, maravilhas. Foi pela palavra de Deus que o Senhor abriu o Mar Vermelho, e todas as minhas atitudes e palavras, estou interpretando com as minhas palavras, foram direcionadas pela direção do meu Deus, do nosso Deus. E então vocês passaram por esse deserto, e nesse deserto havia necessidade de haver fé na palavra de Deus. Em Romanos 10, 17 diz assim, que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, o suprimento deles, tanto de alimento, veio da palavra de Deus. Deus disse ao povo de Israel que cairia do céu o maná, de onde eles iriam fazer bolos, fazer pães e se alimentar no deserto. Deus disse também que a primeira vez disse a Moisés bater na rocha, e da rocha iria sair água, mas as outras vezes Moisés simplesmente deveria falar com a rocha, e da rocha sairia água. O Senhor também disse a Moisés a respeito da direção do povo de Israel no deserto. À noite viria um clarão que iria aquecê-los, e durante o dia viria uma nuvem que iria protegê-los do sol causticante do deserto. E então tudo aquilo que acontecia no deserto, eles não levaram alimento, não levaram água para peregrinar no deserto durante 40 anos. Mas eles tinham junto com eles Moisés, que tinha uma comunhão muito grande com Deus. Deus falava com ele face a face. E então, na direção de Deus através de Moisés, eles deveriam ouvi-lo e crer nessa palavra de que todo suprimento seria atendido pela palavra. E nós vemos no Novo Testamento que a palavra é a espada de dois gumes. E nós vencemos todos os nossos inimigos, todas as coisas pela palavra. Pois bem, nós passamos por um deserto neste mundo. E somente aqueles que creem na palavra de Deus, que nós não vemos, e têm no seu coração, podem vencer este mundo. A fé que vence este mundo é a palavra de Deus. É a palavra. E a palavra é o Senhor Jesus, que é o cérebro, que é a mente de Deus
expressa, vivificada pelo Espírito Santo no nosso coração e expressa pelas Sagradas Escrituras. Então precisamos ter como bússola e como suprimento as promessas do nosso Deus de que Ele, nosso Pai, suprirá cada uma das nossas necessidades. E nesse deserto espiritual aparecem tantas necessidades aparentes. Por quê? Aparentes. Porque as pessoas que não têm a palavra no seu coração, elas vivem pela aparência, pelas más notícias, pelo que elas veem com seus próprios olhos carnais. Mas aqueles que têm a palavra no seu coração, crê nessa palavra, que nada mais é do que o Senhor Jesus, e segue a sua vida nesse deserto espiritual baseado na palavra de Deus. E Deus permite nessa caminhada muitas coisas acontecerem para saber o que está dentro do nosso coração. Ele sabe, porque ele não vê a aparência, mas ele quer que nós percebamos o que está dentro do nosso coração. E às vezes aparecem muitas coisas aparentes segundo o mundo. E nós confiamos no governo, confiamos nos amigos, confiamos na nossa sabedoria, confiamos nos nossos diplomas, na nossa influência, e confiamos nos médicos, e esquecemos que nós devemos confiar na palavra de Deus, porque hoje nós vivemos dirigidos e orientados pela palavra de Deus. E devemos deixar de ouvir as outras vozes deste mundo que venha roubar essa palavra do nosso coração e impedir de nós estarmos vivendo pela fé, assentados nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Então, nesse deserto espiritual, aparecem muitas coisas aparentes. Por exemplo, desemprego. Quantas milhares de pessoas estão desempregadas? Então, pelas más notícias, você percebe que você, entre essas pessoas desesperadas, decepcionadas, que não tem o seu suprimento mantido. Mas se você crê na palavra do Senhor, tem comunhão com o Espírito Santo, ele vai te dirigir, te orientar, colocar na sua mente uma estratégia de fazer algo em que você nunca fez e que deste algo que você não tem experiência, nunca fez, vem o suprimento das suas necessidades. Ou ele pode usar quem quer que seja, uma pessoa que nunca não abre a mão nem para cumprimentar alguém de tão egoísta que é, e o Senhor pode usar essa pessoa para suprir as suas necessidades. Outra coisa, o casamento está deteriorado. E se você ouvir a voz, a palavra de Deus, e colocá-la em prática de acordo com a vontade de Deus, em relação ao seu cônjuge, então tudo vai ser mudado, modificado, e vai ser restaurado um casamento que está, aos olhos humanos, destruído. Você que está enfermo, doente, quantas vezes quando você olha e ouve o médico dizer que você não pode mais, você vai ter pouco tempo de vida e que esta doença jamais poderá ser curada, é incurável. E esses médicos dizem para você que você tem poucos dias de vida.
mas você não dá ouvidos a ele, porque ele vê do ponto de vista humano e ele analisa apenas o seu físico, o seu corpo, mas você dá ouvidos à voz do médico dos médicos que diz que ele levou sobre si todas as suas dores, todas as suas enfermidades. E essas enfermidades não são só físicas, mas também podem ser espirituais ou podem ser da sua alma. E ao ouvir a voz do Espírito Santo, ele vai mostrar o que você deve fazer para ser curado primeiro interiormente. Se você tem que perdoar alguém, se você deve estar enchendo mais o seu coração com a palavra, e junto com a palavra vem a fé que vence este mundo. Ele vai te dar direção e orientação, e isso muitas vezes é particular, é pessoal. E só você pode perdoar, só você pode tomar essa decisão de encher o seu coração com a palavra de Deus, ninguém mais. Então, você olhando para a palavra de Deus, ouvindo a voz do Espírito Santo, ele vai te direcionar para que esta enfermidade, que os homens dizem que você não vai viver mais, então o próprio Espírito Santo que ressuscitou Jesus dentre os mortos vai ressuscitar, vai restaurar de acordo com a palavra que você deve praticá-la a fim de receber esta vitória. Isto quando eu falo sobre o que está no seu coração, tem muitas outras coisas. Lá no seu emprego, o Senhor deu aquele emprego para você e o diabo muitas vezes levanta ali com autoridades usurpadas muitas vezes, ou até mesmo delegadas. Por quê? E ali você então é tratada como um lixo, desprezada. Então, se você olhar para a aparência, você deixa tudo e vai procurar um outro emprego. Mas, se o Senhor colocou no seu coração para você permanecer ali, então você deve tomar uma decisão, uma atitude, de primeiro sujeitar aquelas autoridades e obedecê-las, para que você venha alcançar graça diante dos olhos daquelas autoridades. E também, usar as armas espirituais e lutar em nome do Senhor Jesus contra aqueles demônios que estão alojados na mente daquelas autoridades que estão querendo roubar aquilo que o Senhor te deu. Então, que nós possamos, neste deserto, trazer à tona o que está no nosso coração. E se tiver alguma dúvida, incredulidade, rebatê-la com a palavra de Deus, como Jesus fez com o diabo. E venceu. E se nós não tivermos essa palavra, nós precisamos enchê-la, ouvi-la e obedecê-la, para que possamos usar essa arma espiritual e vencer, pela fé, este mundo, esse deserto espiritual. Que possamos, então, estar atentos para saber o que se passa na nossa vida nesse deserto. E o objetivo principal é que possamos confiar inteiramente na palavra do Senhor. É ela que nos sustenta, é ela que nos alimenta, é ela que nos dá vida. As outras palavras vindas do mundo, vindas do diabo, vindas do homem natural, humanista, muitas vezes traz engano, uma falsa promessa. Mas a palavra de Deus falada ao seu coração cumpre no seu coração. E você pode falar
As palavras que saem da nossa boca têm vida ou têm morte. Expressa vida ou morte. Se você tiver a palavra de Deus, que é vida, expressando através da sua boca, então você vai conquistar, você vai ter vida e vida com abundância. E você vai fazer como Josué e Caleb, dizer ao Senhor, assim como o Senhor prometeu, assim vai se cumprir e você vai entrar na terra que mana leite e mel, naquilo que o Senhor tem reservado para você, aqui e na eternidade também. Então, neste deserto, é que expresso o que está no seu coração. Se você agradecer a Deus, louvar a Deus e crer que Ele é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que você pensa ou pede, então Ele vai fazer isso. Mas se você murmurar, reclamar ou depender das circunstâncias ou das pessoas mortais ou de si mesmo, então você vai experimentar o salário do pecado, que é a morte, que são todas as coisas ruins que acontecem neste mundo. Que Deus continue abençoando você, a sua família e tudo mesmo que você administra como um fiel mordomo para a glória do Senhor Jesus. Amém.